Sem som, Alan. Então, pessoal, continuando então nossa aula, né? Probleminha com áudio ali. A gente vai observar, então, hoje, os dois biomas que faltaram, que a gente estamos estudando os biomas, né? Nas aulas passadas. E hoje a gente vai ver, então, os dois que faltaram. Então, hoje a gente vai ver a Caatinga, esse nome mesmo bem engraçado, né? Caatinga. E a gente vai ver também o bioma dos Pampas, tá? Então, os dois biomas que faltam para a gente finalizar o nosso estudo sobre os biomas do Brasil, ok? Então, a gente vai começar com a Caatinga. Eu vou compartilhar a imagem aqui com vocês e a gente vai ver onde fica localizado geograficamente a Caatinga e as suas características, tá? Vamos lá, pessoal. Então, a Caatinga, tá? Aqui a gente já tem um mapinha do Brasil aqui na abertura do conteúdo, que está mostrando uma parte rosa, né? Que é a parte onde fica localizada a Caatinga, tá? Mais para frente a gente vai se aprofundar. Já vão tentando lembrar aí com vocês qual que é essa parte do Brasil, que região é essa do Brasil, tá? Mais para frente eu vou contar para vocês. Então a Caatinga ela fica localizada aqui nessa parte rosa, nessa parte da região brasileira, tá? Ó, primeiro a gente vai ver a definição e as suas características, tá? Então, a caatinga é uma palavra origem do tupi-guarani, ou seja, ela é uma palavra indígena, tá? E ela significa mata branca, tá? Ele é um bioma exclusivo brasileiro, ou seja, esse bioma só existe no Brasil e mais nenhum lugar no mundo, tá? Sendo considerado patrimônio biológico, ok? A localização, então, como a gente viu lá no mapinha anterior, ele fica no nordeste do país, então sempre que falar em Caatinga, ele fica localizado no Nordeste brasileiro, ok? A sua extensão é de 850 mil quilômetros quadrados e ele ocupa 10% do território do Brasil, ou seja, de todo o Brasil, 10% é formado pela Caatinga, tá? O clima é semiárido, tá? O solo é raso e pedregoso. A temperatura média anual é de 27 e 40 graus, então lá é um lugar bem quente, né? A gente pode ver que 27 a 40 graus é bem quente. O índice pluviométrico anual, o que é esse índice pluviométrico? É a quantidade de chuva, tá? Então lá chove de 500 a 800 milímetros, tá? Pouca chuva, pouquíssima chuva durante o ano, é uma região bem seca, tá? E ele possui dois períodos sazonais, tá? Um longo período de estiagem, ou seja, um longo período sem chover, seguidos de chuva intermitentes, tá? Outro de seca curta, seguido de chuvas torrenciais, que podem faltar durante anos. Então, a gente, com a definição e aqui as características, a gente pode ver que a Caatinga é uma região de calor e seca, tá? Então, aqui, ó, localização geográfica dela. Aqui a gente tem o mapa do Brasil, né? Ele está cortado, está só na região. Então, a localização geográfica é a região nordeste do Brasil, tá? Então, ele fica, essa Caatinga, ele fica lá no nordeste do Brasil, lá em cima. Ok? As ecorregiões da Caatinga. As suas ecorregiões mostram uma surpreendente variedade de ambientes. Mesmo sendo um local seco, então, ele tem uma surpreendente variedade, tá? De ambientes e fauna e flora, tá? Então, a gente vai ver mais para frente daí essas espécies. Então, o que a gente pode tirar? Que é uma região seca, né? Que fica no Nordeste, mas tem uma surpreendente fauna, flora, que a gente vai começar a ver agora. Ok? Então aqui, ó, aqui tem a primeira foto que caracteriza bem porque ela é chamada de Mata Branca, né? Vocês podem ver que as árvores ela tem uma coloração clara, quase branca, né? Então a gente pode chamar ela de Mata Branca. Então a Caatinga também é conhecida como Floresta das Matas Brancas, tá? Então aqui a gente pode ver que a vegetação ela é característica da região seca, né? Com cactos e vegetação rasteira.
e árvores e arbustos com poucas folhas, né? Então, essas são as características da fauna, tá? Da flora, desculpa. Da flora da Caatinga. Aqui tem mais imagens da Caatinga, aqui ó, tem lugares mais abertos que demonstram também mais uma plantação um pouco mais verde, né? Mas a característica dela é que durante o verão ela fica esbranquiçada. Vamos ver agora a biodiversidade, ou seja, a vida que tem nesse ambiente. Ele é um patrimônio biológico único, não sendo encontrado em nem outra região do planeta. Então, como eu já tinha comentado com vocês, a Caatinga ela só existe no Brasil e só na região Nordeste, tá? Durante muito tempo, a riqueza foi submetida, o que levou a ser o bioma menos valorizado e conhecido do país, tá? É a região semiárida mais rica em fauna e flora do mundo, que contém um número elevado de endemismos. O que quer dizer essa frase aqui? Ela quer dizer, então, que ela é a região ela é a região seca, mas é a região onde tem mais fauna e flora do mundo, ou seja, onde tem mais espécies de animais e de plantas do mundo, mesmo sendo uma região seca, tá? Aqui ó, ela conta uns detalhes, ó. 932 espécies de plantas existem nessa região, 178 espécies de mamíferos, 591 de aves, 177 de répteis, 79 de anfíbios e 241 de peixes. Então, vocês verem, ela é a região seca mais rica do mundo em biodiversidade, ou seja, em vida. Ok? A fauna. Como é que é a fauna? A Caatinga é o bioma menos estudado, portanto, o estudo das espécies ainda é precário e incompleto. Baixas densidades de indivíduos e poucas espécies endêmicas. Muitas espécies da Caatinga estão vulneráveis e algumas correm riscos de extinção. A proteção da fauna está diretamente ligada à proteção do ambiente e as principais ameaças da fauna são o tráfico de espécies e a devastação do ambiente. Só aqui embaixo tem algumas espécies, ó, tem umas fotinhas de algumas espécies que habitam esse bioma, né? Tem a arara, tem o tamanduá, tem o gato do mato, né? Então, é uma região seca, mas porém com uma grande biodiversidade. Aqui tem alguns exemplos ó, das espécies que habitam essa região. Ó. Aqui, ó, vamos ver umas duas aqui, uns exemplos. Ó. Tem a ararinha azul, tem o tatu-bola, tem o veado catingueiro. Então, ela é uma região seca, porém rica, né? Para nós finalizar, então, essa região da Caatinga, a gente vê a última imagem dos animais que habitam essa parte do bioma, né? Pessoal, então a Caatinga, ela fica com essas características. O que a gente tem que marcar bem da Caatinga? Uma região única brasileira, ou seja, só existe no Brasil, né? E fica localizado na região Nordeste. Possui o clima quente e seco, tá? Então, essas são as características principais do bioma da Caatinga. Agora a gente vai ver um pouco do Pampa, tá? Que é outro bioma, que fica no sul, no extremo sul do Brasil, tá? E esse bioma, ele abrange outros países também, não é só o Brasil, tá? Então, a gente vai para o Pampa, ok? O Pampa, tá? O que é o Pampa? Ó, o significado da palavra Pampa é região plana. Então, só pelo significado, a gente já sabe que o Pampa ele é formado por uma região completamente plana, tá? E principalmente por campos, tá? Ó, os Pampas brasileiros abrangem cerca de 700 mil quilômetros quadrados, tá? E ocupam 2,4% da vegetação do país. Então, o Pampa é bem menor já que a Caatinga, né? A Caatinga ocupava 10%, o Pampa ocupa só 2,4%. Tá? E ele está localizado, então, na região sul do país, lá bem, tem o Rio Grande do Sul, aqui a gente pode ver, ele é bem no sul, bem lá embaixo, no Brasil. Ok? Os Pampas também são conhecidos pelo nome de Campanha Gaúcha, Campos Sulinos e Campos do Sul, tá? Esses nomes também são conhecidos por ele estar situado na região sul, né? No extremo do Rio Grande do Sul. Os tipos de vegetação predominante nesse bioma são as herbáceas, que possuem entre 10 e 50 centímetros de altura.
Então, o que quer dizer isso, as herbáceas? Elas são plantas rasteiras, ou seja, são os campos, tá? Os gramados, os capins altos, tá? Os arbustos, tá? Então, o pampa ele é formado só por isso, não tem árvores grandes, é formado por vegetação herbáceas, ou seja, rasteiras, tá? Vamos lá. A vegetação. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a vegetação do bioma pampa pode ser dividida em estepe, savana, floresta estacional, floresta estacional decidual, formações pioneiras e floresta estacional. Então, aqui é os nomes, né, que eles dão ao tipo de vegetação que existe lá no pampa. Aqui tem as fotos, pessoal. Então, aqui a gente consegue já entender melhor como é que é a vegetação do bioma pampa. Então, aqui a gente pode ver os campos, né? Como eu citei para vocês, uma região reta, né? Como o significado da palavra já diz. E a formação da vegetação, que é por capins e por arbustos, né? Então, aqui a gente já pode ver melhor como é que funciona. A fauna. Vamos ver como é que funciona a fauna, ou seja, os animais, tá? São encontrados mais de 3.000 tipos de plantas vasculares, como o capim, tá? Desculpa, como o capim, isso aí mesmo. Aqui então ele tá dizendo a vegetação, tá? São como o capim, que compõe a dieta dos bovinos e grandes herbívoros. Conta com mais de 350 espécies de aves, tá? Como o pica-pau, um exemplo, e além de 90 tipos de mamíferos. Então, aqui ele está dizendo o número de espécies que tem de cada animais, né? E aqui tem uma foto, né? Tem o tatu, tem o lobo, guará e tem o periquito. Vamos lá. Pampa, com a temperatura amena, então agora a gente vai ver a diferença da caatinga para o pampa. Lá na caatinga, lembra que era calor e seco, né? No pampa é um pouco diferente. Ele tem uma temperatura amena e chuvas que não variam muito durante o ano. O clima do pampa é considerado subtropical. Esse clima subtropical é o mesmo do nosso, aqui da nossa cidade, tá? Então, é considerado um clima mais frio e com chuvas bem distribuídas, tá? Ok? E para nós finalizar o pampa, a gente vai ver como que é a formação dele. Trata-se de um patrimônio natural, genético e cultural e de importância nacional e global. Também é no Pampa que fica a maior parte do aquífero Guarani, tá? Esse aquífero Guarani ele é responsável por maior parte das águas da América, tá? Então, ele é de muita importância. Como a maior parte do relevo dos Pampas é de planícies, ou seja, terrenos planos e baixos, né? Com grandes áreas de pastagem se desenvolve grandes rebanhos. Pessoal, então eles utilizam o Pampa muito para a criação de rebanhos, de gado, de ovelhas, tá? Então, por ela ser uma região totalmente plana e o pasto se desenvolver bem, ou seja, os capins, né? E as espécies vegetais daquela região. Então, o que nós podemos definir com o Pampa aqui? Que ele é uma região fria, né? Uma região fria, plana, formada principalmente por campos, tá? E o que se destaca nela é a criação, né, de rebanhos, seja bovinos, ovinos. Então, isso é principal. E a localização dele é no sul do Brasil, ou seja, lá embaixo, lá no sul do Rio Grande do Sul. Ok, galera? Pessoal, então, agora, tá? Para nós continuar aqui, para vocês entenderem um pouco melhor, eu vou passar os vídeos, tá? Que vai mostrar um pouco de cada lugar. A gente vai começar pela Caatinga e depois a gente vai para o Pampa, tá? Para vocês visualizarem como que é essa região, tá? Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro e ocupa cerca de 10% do território nacional. Esse bioma abrange os estados do Piauí, Ceará, Maranhão,
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia e parte do norte de Minas Gerais. O nome Caatinga é de origem indígena e significa mata branca, referência à vegetação que no período de seca fica com um aspecto esbranquiçado. Rico em biodiversidade, a Caatinga abriga centenas de espécies de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e insetos. O relevo é formado por planaltos e depressões. Em sua fauna, destacam-se o calango, a cascavel e o preá. Já o mandacaru, o juazeiro e o xique-xique são suas principais espécies de sua flora. Com uma população de cerca de 27 milhões de habitantes, a Caatinga tem um imenso potencial para a conservação de serviços ambientais e uso sustentável, que, se bem explorado, será decisivo para o desenvolvimento da região e do país. A hidrografia da Caatinga é composta por diversos rios que desaguam no oceano ou que desaguam nos rios Parnaíba e São Francisco. Estes dois são os rios que cruzam a Caatinga e são de extrema importância para a região. É em plena Caatinga onde está localizado um dos maiores tesouros desse bioma, o Parque Nacional da Serra da Capivara, no sudeste do Piauí, considerado Patrimônio Histórico-Cultural da Humanidade pela Unesco. Local onde foram encontrados os mais antigos registros da presença humana no continente americano, além de ser uma grande área de proteção da Caatinga. Apesar de sua grande importância, a Caatinga vem sofrendo com a ação do homem, principalmente na extração da mata nativa para a produção de lenha e carvão. Então, já conhecemos a Amazônia. Som. Pessoal, então a gente viu ali sobre a Caatinga, né? Pôde observar as imagens, como que é lá o ambiente, né? Agora a gente vai ver os pampas, tá? Como que é esse ambiente, para a gente ter a noção melhor de como que é as imagens, tá? Bioma Pampa. Os campos da região sul do Brasil são denominados como Pampa, termo de origem indígena para a região plana. Entretanto, esta denominação corresponde somente a um dos tipos de campos encontrados. A característica principal do bioma é a sua vegetação, que apresenta uma composição basicamente de gramíneas e espécies vegetais de pequeno porte, não ultrapassando meio metro de altura. Esse tipo de paisagem apresenta dois tipos bem definidos. Os chamados campos limpos, quando a vegetação não apresenta arbustos, e os campos sujos, quando há uma maior presença desses arbustos que se misturam à paisagem. O bioma exibe um imenso patrimônio cultural associado à biodiversidade. O bioma Pampa é o único bioma brasileiro que fica restrito a apenas um estado, mas ele tem uma característica, ele é transfronteiriço, ele se estende até o Uruguai e a Argentina. Nós temos milhares de espécies de gramíneas e de outros tipos de vegetação arbustiva e arbórea, ocupando diferentes estágios sucessionais e diferentes locais dentro do bioma. Nós temos aqui aves que migram de hemisfério norte para cá. E esses animais, eles precisam destes ambientes pampianos para completar seus ciclos vitais. A fauna é expressiva e inclui centenas de espécies de aves. Também ocorrem mais de 100 espécies de mamíferos terrestres. É no Pampa que se localiza grande parte do Aquífero Guarani, que é uma reserva estratégica de água doce, não só para o Rio Grande do Sul, mas para todo o Brasil e América Latina, pois é fundamental na manutenção de toda a biodiversidade. Pessoal, então nós fechamos com o Pampa, né?
E conseguimos, então, fechar todos os biomas brasileiros, tá? A gente, então, fez uma viagem, né, pelo Brasil inteiro, conhecendo como que é todos os biomas. E lembrando, então, que a gente tem atividade nossa para terminar, então hoje a gente vai dar fim a ela, tá? A gente vai completar lá no nosso mapa a Caatinga e o Pampa, né? Então, que são os 2 biomas que faltavam para nós completar, né? Então, a gente começou lá pela Mata da Araucária, que é a mesma Mata Atlântica, né? E foi caminhando por todos os biomas brasileiros. Então, ficou alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão? Só lembrando, então, pessoal, que os biomas, então, o que significa o bioma, né? É um grande espaço geográfico com características semelhantes, ou seja, as características de vegetação, fauna e flora, elas são totalmente iguais somente naquela região. Então, por isso ele é caracterizado como bioma. Beleza? Alguém quer fazer alguma participação para nós encerrar? Não? Tudo certo? Então, pessoal, só não esqueçam, então, essa atividade que a gente vai terminar hoje, ela vai valer 2 notas, tá? Então, não esqueçam de entregar, tá? Da semana que vem. Quando vocês virem para a aula da semana que vem, tragam a atividade, não esqueçam, tá? Que ela é muito importante para o desenvolvimento de vocês, referente a notas do bimestre, né? Porque ela vai valer 2 notas. Pessoal, então seria isso. E na próxima aula, eu vou trazer um joguinho para nós jogar, tá? Referente aos biomas, daí, para nós finalizar o ano, daí. Beleza?